Nos vídeos anteriores, discutimos experimentos cujos resultados eram incompreensíveis do ponto de vista da física clássica. Nós começaremos agora a estudar uma teoria que é capaz de descrever esses mesmos experimentos com enorme sucesso, além de muitos outros que nem chegamos a discutir. Essa teoria é a mecânica quântica. Vemos aqui um resumo dessa parte do curso. Nós começaremos discutindo o princípio da superposição, um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, e o conceito de vetor de estado, essencial à própria formulação do princípio da superposição. Em seguida, veremos a regra de Born, ou seja, a base para a chamada interpretação estatística, probabilística da mecânica quântica. Veremos também o princípio da complementaridade associado ao famoso princípio da incerteza. Em seguida, trataremos do que acontece ao estado de um sistema quântico quando fazemos uma observação, uma medida sobre esse sistema. Por fim, discutiremos a dinâmica quântica, ou seja, como o estado de um sistema quântico evolui no tempo. Esta dinâmica aqui está chamada de evolução unitária, mas no fundo é equivalente à famosa equação de Schrödinger dependente do tempo. Esses princípios aqui são basicamente aqueles que nós usaremos na nossa discussão da mecânica quântica. Um resumo deles será discutido a seguir, ressaltando que os 4 primeiros, no fundo, refletem o que poderíamos chamar de uma cinemática quântica, ou seja, como descrevemos o estado de um sistema quântico e qual a relação entre essa descrição e aquilo que podemos observar ao realizar medidas. Feito esse resumo, trataremos de algumas questões que os postulados já enunciados colocam sobre o papel que o processo de medida, de observação, desempenha no contexto dessa teoria e qual a relação entre esse processo e a transição que deve haver entre a física quântica e a física clássica. Em seguida, estenderemos o alcance desses postulados a sistemas um pouco mais complexos do que aqueles com os quais iniciamos essa discussão. E também veremos o que ocorre quando aplicamos esses princípios a sistemas compostos, ou seja, sistemas que podem ser divididos em partes. E veremos que um dos fenômenos mais estranhos da mecânica quântica, o emaranhamento, emerge dessa discussão. Talvez seja importante dizer que os princípios mencionados aqui podem ser apresentados de maneiras diferentes. Eles podem ser divididos ou recombinados em formas bastante distintas da que está colocada nesse resumo. Mas, de um jeito ou de outro, esta é uma apresentação comum e útil das principais ideias que vão nortear o nosso estudo de mecânica quântica. Bom, vamos então começar pelo princípio da superposição e pela ideia de vetor de estado, que torna possível formalizar este princípio. Essa discussão vai começar com o sistema físico mais simples que a gente possa imaginar. Algo tão simples que só pode estar em 2 estados diferentes. Por isso nós chamamos esse sistema de sistemas de 2 estados.
Por exemplo, um objeto que só pode ser colocado ou do lado esquerdo ou do lado direito de uma caixa. Ou algo que pode ser colocado apenas na horizontal ou na vertical, não pode ficar inclinado, assim como esse objeto aqui não pode ficar no meio da caixa. Ou ainda, algo que só pode apontar ou para cima ou para baixo, não pode apontar para um dos lados, por exemplo. Ou uma grandeza que pode estar ou não estar em uma certa situação. Né? Ou ainda algo que tem valores que só podem ser ou 0 ou 1. Ou qualquer outros dois valores numéricos, por exemplo, -1 e +1. Mas esse aqui é tipicamente uma escolha conveniente, uma origem e uma unidade. Então, nossa discussão dos princípios da mecânica quântica vai começar supondo que temos um sistema tão simples quanto esses aqui. Por exemplo, algo que a gente encontra no nosso dia a dia com facilidade, uma moeda. Se nós desprezarmos a possibilidade de uma moeda cair, por exemplo, em pé, ao ser jogada para cima, ela vai finalmente ficar em um de dois estados, ou cara ou coroa. Esse é um sistema de dois estados tipicamente macroscópico. Né? No mundo microscópico, nós já vimos alguns outros sistemas de dois estados. Por exemplo, um fóton que incide sobre um semiespelho pode, após encontrar o semiespelho, ir para um de dois estados, ou o estado em que ele foi transmitido, ou o estado em que ele foi refletido. Esse é um sistema de dois estados encontrado no mundo microscópico. De uma forma mais precisa, o que na mecânica quântica nós chamamos de sistema de dois estados é um sistema que tem pelo menos uma grandeza física observável, vamos chamá-la de A, que só pode assumir dois valores, A1 e A2, por exemplo, 0 e 1. Tá? A poderia ser, por exemplo, uma posição que só pode ser 0 ou 1 metro a partir de alguma referência. Por observável, nós queremos dizer que esta grandeza pode ser medida. Existe um aparelho, nós chamamos medidor de A, essa grandeza A, que é capaz de medi-la. Ou seja, se eu pego um sistema que está em um desses dois estados e o coloco em contato com esse aparelho medidor de A, o ponteiro, que aponta o resultado de uma medida de A, pode ir ou para a direção que indica A1 ou para a direção que indica A2. Tá? Essa aqui é a medida que esse aparato fez do valor da grandeza A, que era desconhecida para esse sistema. Nesse caso, A descobriu-se com a medida vale A1, e nesse caso aqui embaixo, A vale A2. Na física clássica, se eu tenho um sistema de dois estados, em que a grandeza A vale A1 ou A2, uma representação gráfica típica desses estados são pontos sobre um eixo de números reais que representariam os valores possíveis de A. Nesse caso, essas representações se resumiriam a dois pontos, A igual a 1 e A igual a 2 sobre esse eixo. Não haveria pontos intermediários, nem anteriores ou posteriores a esses dois pontos. Se nós tivéssemos uma situação em que essa grandeza muda com o tempo, essa mudança seria tal que o valor de A saltaria de maneira descontínua de A1 para A2, sem passar por valores que estariam entre A1 e A2. Na mecânica quântica, a representação desses estados é muito diferente. Novamente, se eu tenho um sistema de dois estados, A1 e A2, na mecânica quântica
quântica, eles são representados não mais por dois pontos sobre uma única reta, mas por dois vetores que são ortogonais entre si, né, e que têm ambos comprimento 1. O fato de serem apenas dois vetores está ligado ao fato de nós termos apenas dois valores possíveis para essa grandeza A. Se fossem três, nós teríamos três vetores ortogonais, o espaço seria tridimensional, não bidimensional, como esse que está representado aqui. Mas, de qualquer forma, o que nós temos agora é uma representação daqueles estados em que, se eu tenho um sistema que está no estado em que A vale A1, esse estado é representado por esse vetor que eu chamei aqui, por esse estranho símbolo, que já já será melhor explicado, vetor A1. Se eu tenho o meu sistema no estado A2, ele será representado por esse segundo vetor, perpendicular ao primeiro, chamado vetor A2. Essa estranha notação para representar vetores foi introduzida por Dirac, um dos fundadores da mecânica quântica. De acordo com essa notação, um vetor é algo representado por esse colchete aqui, e o nome desse vetor, a sua identificação, é o que consta no interior do colchete. Por exemplo, nós já vimos um vetor que corresponde a uma grandeza A, cujo valor era A1, poderia ser representado dessa maneira. A1 e A2 seriam as duas possibilidades para o valor de A. Então, eu teria um vetor que representa o estado em que A vale A1, um vetor que representa o estado em que A vale A2. Da mesma maneira, se eu tenho um estado que, por algum motivo, eu chamo de 0 e outro que eu chamo de 1, eu tenho esses dois vetores aqui representando esses estados. O estado em que algo aponta para cima e o estado em que algo aponta para baixo. Ou aquele que um objeto está na horizontal ou na vertical. Ou ainda aquele que uma massa, um corpo, está ou aqui ou ali, dois pontos diferentes. Né? Notem que isso não é muito diferente de colocar uma flechinha, uma setinha sobre a identificação do vetor. Mas não apenas é mais flexível, né? Ficaria esquisito colocar uma setinha em cima de outras setinhas, ou em cima de palavras, mas, como o próprio Dirac mostrou, ela é enormemente útil em certas manipulações algébricas envolvendo esses vetores. Compreendida a notação de Dirac para vetores, a pergunta que realmente precisa ser respondida é: o que muda de uma representação como aquela utilizada na física clássica para essa mais complicada, adotada na mecânica quântica? Né? Qual é a vantagem que nós temos ao passar de dois pontos sobre uma reta para dois vetores perpendiculares entre si? Afinal de contas, não parece mais do que uma maneira complicada de realizar uma etiquetagem dos estados acessíveis ao meu sistema, que poderia ser muito mais facilmente colocada da maneira tradicional. O que muda é o seguinte: essa representação vetorial torna possível formular nosso primeiro princípio da mecânica quântica, o princípio da superposição, segundo o qual qualquer combinação linear dos vetores A1 e A2 representa um estado físico do sistema. Lembro que uma combinação linear de dois vetores é uma quantidade definida desta maneira aqui. Ou seja, eu multiplico os dois vetores por constantes, podem ser quaisquer, somo o resultado e tenho a combinação linear desses dois vetores correspondente a essas duas constantes.
Em termos geométricos, uma combinação linear é um vetor do plano que contém os vetores A1 e A2. Variando essas constantes C1 e C2, eu obtenho diferentes vetores nesse plano. A cada par de constantes eu teria um vetor e vice-versa. A cada vetor eu teria um par de constantes C1 e C2. O princípio da superposição diz que qualquer um desses vetores, com exceção do vetor nulo aqui na origem, representa um estado físico do sistema. Esse estado será fisicamente distinto dos estados A1 e A2 associados a medidas daquela grandeza que chamamos de A. Dizemos que, nesses casos, o vetor psi representa uma superposição dos estados A1 e A2, daí o nome princípio da superposição. Chamaremos a um vetor como psi de vetor de estado, pois ele contém toda a informação que é possível obter sobre o sistema quando esse está em uma determinada situação. O princípio da superposição abre, então, um caminho para que nós possamos começar a pensar em descrever situações como aquelas que encontramos nos experimentos que discutimos anteriormente, onde, por exemplo, um fóton parecia seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Estava num estado tal que não fazia sentido afirmar que ele havia seguido um determinado caminho. Isso poderia estar sendo representado numa situação como essa, onde esse estado aqui representaria o fóton seguindo por um caminho, onde, por exemplo, ele foi transmitido pelo primeiro semiespelho. O outro estado representaria o fóton que foi refletido pelo semiespelho, ou seja, seguiu por outro caminho. E eu tenho aqui o fóton num estado onde não faz sentido dizer que ele seguiu por um caminho ou por outro. Podíamos até ser tentados a dizer, como já mencionei antes, que eu tenho o fóton, num certo sentido, seguindo os dois caminhos. De qualquer forma, este é apenas o primeiro passo, embora seja um passo fundamental, para esclarecer o significado dos resultados experimentais que nós já encontramos. O que deve ficar claro agora, entretanto, é que o princípio da superposição mostra que um sistema quântico de dois estados, na verdade, tem muito mais do que esses dois estados. Qualquer superposição deles também é um estado físico. Tá? Então, nesse sentido, um sistema de dois estados, ou de dois níveis, como às vezes chamamos, tem infinitos estados, porque é possível fazer infinitas combinações lineares dos dois estados, digamos assim, básicos que nós havíamos considerado, correspondentes aos dois valores possíveis para uma certa grandeza desse sistema. Mas qualquer vetor no plano que contém os vetores A1 e A2 representa um estado físico tão bom, mas diferente, quanto os estados A1 e A2. Nós costumamos dizer que esses estados particulares formam uma base, né, usando a linguagem da álgebra linear, do espaço de estados, que corresponderia a este plano infinito, gerado por todas as combinações lineares desses dois vetores de base. De uma maneira mais geral, nós poderíamos enunciar o princípio da superposição da seguinte maneira. Se eu tenho dois vetores que correspondem a dois estados físicos distintos de um determinado sistema, qualquer combinação linear deles, aqui representada graficamente por si, também representa um estado físico desse sistema. Ou seja, as combinações lineares
a que se refere o princípio da superposição não são necessariamente as combinações lineares daqueles vetores de base que nós havíamos considerado como associados a medidas de uma certa grandeza. Qualquer dois vetores φ e Qi que representem estados físicos desse sistema podem, ao serem combinados, representar um novo estado físico desse mesmo sistema. É claro que isso pode ser obtido facilmente do enunciado anterior e também daqui pode-se chegar facilmente àquele enunciado. Entretanto, há uma complicação nisso tudo que ainda não foi mencionada. Os números, as constantes numéricas que multiplicam esses vetores podem ser números complexos. Não são apenas os números reais que nós estamos acostumados a encontrar no estudo de vetores. O espaço de estados, ou seja, o espaço vetorial de todos os vetores de estado desse sistema, é, consequentemente, um espaço vetorial complexo. Esse é o nome que os matemáticos costumam dar a esse tipo de conjunto. Isso tem uma consequência importante quando consideramos as coordenadas que um vetor tem ao longo dos eixos definidos por aqueles vetores de base. C1 e C2, aqueles números que multiplicam A1 e A2, para, uma vez somados, resultarem no vetor psi, são as componentes desse vetor ao longo desses dois eixos. Se C1 e C2 são números complexos, isso em particular quer dizer que desenhos como esse não podem ser rigorosamente levados a sério. Devemos ter muito cuidado quando encontramos uma figura como a que está desenhada aqui. Ainda pode ser muito útil, certamente será usada repetidas vezes para esclarecer certos argumentos, mas tem que se ter cuidado para não levá-la às últimas consequências que podem ser equivocadas, já que não há, rigorosamente falando, um eixo que contenha o conjunto dos números complexos. Uma linha reta, um eixo, está associada ao conjunto dos números reais apenas. De qualquer forma, se quisermos ser rigorosos no tratamento de alguma propriedade relativa a vetores, sempre podemos recorrer à álgebra desses vetores, que estará correta sejam as componentes complexas ou reais. O fato do espaço de estados ser um espaço vetorial complexo cria algumas questões importantes que devem ser resolvidas. Por exemplo, o que significa dizer que dois vetores são ortogonais, como já afirmamos ser o caso dos vetores A1 e A2. Se esses vetores sequer podem ser colocados sobre linhas retas correspondentes ao eixo de números reais, como podemos falar de um ângulo entre eles ser 90 graus? Nós também já havíamos dito que esses vetores tinham um comprimento unitário. Mas como definir o comprimento de um vetor se, novamente, ele não pode ser colocado sobre um eixo real? Seria a escala ao longo desse eixo que definiria o comprimento desse vetor. No entanto, tal eixo sequer existe. Como nós veremos, a resposta a essas questões podem ser dadas desde que nós tenhamos uma boa definição do que seja um
produto escalar de dois vetores nesses espaços vetoriais complexos. Para ver como isso é feito, vamos começar por uma situação que já conhecemos. A definição do produto escalar usual, aquele entre dois vetores, digamos assim, geométricos, dois segmentos de reta orientados. Nesse caso, todos conhecemos a definição desse produto escalar de dois vetores A e B. Ele será dado pelo tamanho do vetor A, pelo seu módulo, pela sua norma, vezes o módulo de B, ou a norma de B, vezes o cosseno do ângulo θ entre esses dois vetores. Essa é a definição corriqueira, usual, de produto escalar dos vetores A e B. Esse produto tem um conjunto de propriedades que são facilmente demonstradas usando um pouco de trigonometria. Por exemplo, se nós fizermos o produto escalar entre o vetor A e a soma de dois vetores, B e C, esse produto se mostrará distributivo, ou seja, A escalar B mais C será A escalar B mais A escalar C. Também não é difícil demonstrar, a partir disso aqui, que se eu tenho um número real, lambda, todos os números aqui, nesses vetores, são números reais. Se eu multiplico um vetor B por um número real, lambda, eu vou simplesmente aumentar seu comprimento. E o produto escalar de A por lambda vezes B será lambda vezes o produto escalar de A por B. Também é trivial olhar para cá e notar que esse produto é comutativo. A escalar B é igual a B escalar A. Dessa definição aqui também decorre que o produto escalar de A por A é necessariamente maior ou igual a zero. Tá? Já que o ângulo entre A e ele mesmo é zero, cosseno de zero é zero, cosseno de zero é 1, e como A é igual a B, a gente tem aqui módulo de A ao quadrado, norma de A ao quadrado. Então, A escalar A é o quadrado de um tamanho, será maior ou, na pior das hipóteses, igual a zero, caso esse vetor seja o vetor nulo, tenha comprimento zero. Mais ainda, se A escalar A for zero, também é fácil ver daqui que o único vetor para o qual isso acontecerá será o vetor nulo. Como é usual, nós vamos representar o vetor nulo sem uma setinha em cima, pois não há muita chance de se confundi-lo com o número zero. Assim, vimos que desta definição de produto escalar decorrem essas 5 propriedades que este produto deve necessariamente ter. É muito interessante, entretanto, notar que a recíproca também é verdadeira. Se nós considerarmos que o produto tem essas 5 propriedades, delas decorre que a definição desse produto é necessariamente dada por esta regra aqui em cima. Ou seja, o produto escalar usual entre vetores geométricos pode ser definido de maneira equivalente, tanto desta maneira quanto desta aqui. Nós podemos tentar aproveitar esse fato quando tentamos generalizar o conceito de produto escalar para espaços vetoriais complexos, onde desenhos como esses aqui, como já vimos, são suspeitos, para dizer o mínimo. Num espaço vetorial complexo, definições de produto escalar como essa aqui
são praticamente inúteis, uma vez que o próprio conceito de ângulo entre os dois vetores não faz muito sentido. No entanto, talvez seja possível generalizar essas 5 propriedades de tal maneira que elas definam um produto escalar em um espaço vetorial complexo que tenha propriedades as mais parecidas possíveis com o produto escalar usual. Na verdade, como nós veremos, basta modificar um pouquinho uma dessas propriedades, a terceira, que diz que o produto escalar deve ser comutativo, para obter uma definição perfeitamente razoável e muito útil de produto escalar aplicável a espaços vetoriais complexos. Como isso é feito, está mostrado aqui. Vamos supor que φ e ψ são 2 vetores de um espaço vetorial complexo, o espaço de estados de um sistema quântico, por exemplo. O produto escalar de φ por ψ será representado por este duplo colchete aqui. Notem a diferença com a notação usual que nós usamos anteriormente. Não há mais um ponto ou setinhas em cima desses vetores e assim por diante. Mas é a mesma coisa. Um número complexo que representa o produto escalar, ou produto interno, dos vetores φ e ψ. O que define esse produto escalar são as seguintes propriedades. O produto escalar é distributivo, como antes, ou seja, se eu somo 2 vetores, o produto escalar pela soma é a soma dos produtos escalares. Se eu multiplico um vetor por uma constante, nesse caso essa constante pode ser um número complexo em geral, o produto escalar de φ por ψ será essa mesma constante vezes o produto escalar de φ pelo primeiro vetor, o vetor Q. A grande diferença para o que nós já vimos está nesta terceira propriedade. Lembrem que o produto escalar é um número complexo, ou seja, tem uma parte real e uma parte imaginária. O que esta terceira propriedade diz é que se trocarmos a ordem dos vetores no produto, a parte imaginária deste produto troca de sinal. Ou seja, ela torna-se o produto escalar de φ por ψ é o conjugado complexo do produto escalar de ψ por φ. A operação conjugação complexa, né, está denotada por esse asterisco aqui. Ela basicamente significa, como eu já disse, trocar o sinal da parte imaginária, ou, se preferirem, trocar i por menos i. A propriedade 4 é a mesma que encontramos na definição usual de produto escalar. Mas notem que aqui, em princípio, este número poderia ser complexo, ou seja, talvez não fizesse sequer sentido dizer que ele é maior ou igual que zero, uma vez que os números complexos não podem ser ordenados ao longo de uma linha reta. Na verdade, é por isso que nós tivemos que de realizar esta mudança estranha na propriedade 3, ao dizer que trocando a ordem dos vetores no produto, eu obtenho o complexo conjugado do produto original, nós vemos que se esses 2 vetores são iguais, a troca de ordem não deve fazer nenhuma diferença, e o complexo conjugado deve ser igual ao produto original, ao número complexo original. O que significa que ele não tem parte imaginária, tem apenas parte real. Então, com esta propriedade aqui, o produto escalar de 2
vetores iguais é necessariamente um número real. E ela impõe que ele seja maior ou, na melhor das hipóteses, igual a zero. A quinta propriedade é, novamente, a mesma que nós vimos antes. Se esse produto escalar for zero, o produto escalar de um vetor por ele mesmo for zero, ele necessariamente será o vetor nulo, ou seja, o vetor que, somado a qualquer outro vetor, não causa nenhuma modificação. Essas 5 propriedades dão, então, uma definição de produto escalar aplicável a espaços vetoriais complexos, que é a mais próxima possível da que nós tínhamos no caso de espaços vetoriais reais, ou espaços em que os vetores seriam segmentos de reta orientados, por exemplo. A única modificação, bastante radical, mas a única, foi a imposição de que esse produto escalar não seria mais comutativo. Se eu trocasse a ordem, eu trocaria o sinal da parte imaginária do valor desse produto escalar. No entanto, como nós vimos, isso é absolutamente necessário se eu desejo que o produto escalar de um vetor por ele mesmo seja um número real, em particular um número real maior ou igual a zero. Sem essa condição aqui em cima, nós não poderíamos impor isso aqui, que é uma das condições que nós tínhamos no caso de produtos escalares usuais. Nós podemos utilizar mais facilmente essas propriedades 1 e 2 se interpretarmos a notação de Dirac de uma forma um pouco forçada, dizendo que o vetor cujo símbolo é ψ1 mais ψ2 representa, muito naturalmente, a soma dos vetores ψ1 e ψ2. Nesse caso, aquela primeira propriedade, a distributividade do produto escalar, pode ser escrita dessa maneira bem mais simples. O produto escalar entre φ e ψ1 mais ψ2 é o produto escalar de φ com ψ1 mais o produto escalar de φ com ψ2. Da mesma maneira, se tomarmos que o vetor c psi representa, na verdade, o número c vezes o vetor psi, nós podemos escrever e ler a segunda propriedade como φ escalar c psi igual a c vezes φ escalar psi. A vantagem dessa notação, ou dessa extensão da notação, é que as propriedades 1 e 2, por exemplo, podem ser reunidas numa única expressão. Né? Vemos que uma combinação linear, uma superposição de ψ1 e ψ2, né, ao ser colocada dentro de um produto escalar, pode ser aberta desta maneira. Isso torna também fácil ressaltar as consequências do fato de que o produto escalar não é comutativo num espaço vetorial complexo. Né? Por exemplo, se nós tomarmos o produto escalar de Cφ por psi, é fácil ver, é trivialmente demonstrado, que ele é igual ao complexo conjugado da constante C vezes o produto escalar de φ por psi. Ou seja, ao ser retirado para fora do lado esquerdo do produto escalar, a constante C sai como o seu complexo conjugado. Notem a diferença com o que acontece se ela está do lado direito do produto escalar. Ela sai para fora desse produto escalar como ela própria. Não há nenhuma conjugação complexa aqui. Com isso, podemos tomar agora uma combinação linear de vetores também do lado esquerdo de um produto escalar. Mas vemos que, ao abrir esta combinação,
temos uma soma envolvendo o complexo conjugado dessas constantes C1 e C2, consequência do que está aqui. Resumindo, vemos que a definição que demos de produto escalar em um espaço vetorial complexo tem, como não poderia deixar de ser, propriedades muito semelhantes àquelas que estamos acostumados a usar nos produtos escalares usuais, né, encontrados com vetores da cinemática, etc. A grande diferença está na anticomutatividade. Corta. A grande diferença está no fato do produto escalar não ser comutativo. Essa diferença se reflete mais frequentemente no fato de que certas operações muito comuns, como por exemplo extrair uma constante para fora de um produto escalar, têm que ser realizadas com cuidado. Se essa constante estiver do lado esquerdo do produto escalar, ela sairá alterada. Nós teremos do lado de fora o seu complexo conjugado. Se ela estiver do lado direito, como nós vimos, ela pode ser extraída sem nenhuma alteração. Tá? Mas tirando esta diferença, e repito, é muito importante e aparece com muita frequência, o produto escalar no espaço vetorial complexo é notavelmente parecido com o produto escalar com o qual nos acostumamos durante os cursos de física básica. Ou seja, podemos utilizar nossa experiência anterior praticamente sempre, tomando apenas cuidado com exceções causadas por situações como essas daqui. Nós também podemos utilizar o produto escalar para reescrever alguns resultados que nós já conhecemos. Por exemplo, vocês devem lembrar que aqueles dois vetores A1, A2, que representavam estados em que uma certa grandeza A valia ou A1 ou A2, nós, quando introduzimos esses estados, dissemos que eles eram ortogonais entre si e tinham norma igual a 1, tinha o tamanho, né, módulo igual a 1. Isso, em geral, é resumido dizendo que eles formam um conjunto ortonormal, né, ortogonal e normalizado a 1. Em termos do produto escalar, essas propriedades podem ser escritas matematicamente de maneira muito útil. O fato de eles serem ortogonais, como nós já vimos, significa que o produto escalar entre esses dois vetores é zero. E o fato de eles terem norma 1 está simplesmente reescrito aqui. O interessante é que nós podemos juntar essas duas afirmativas, a ortogonalidade, e a normalização em uma única condição matemática, que está escrito aqui. O produto escalar de AI por AJ, onde I pode ser tanto 1 quanto 2 e J igualmente, é um símbolo chamado delta de Kronecker, delta IJ, que é definido da seguinte maneira. Delta IJ será 1 se esses índices forem iguais, ou, por exemplo, 1, 1, 2, 2, e será 0 caso eles sejam diferentes. Caso tenhamos 1, 2 ou 2, 1 nesse par de índices aqui embaixo.
Então, essa é uma maneira muito útil e também muito cômoda de expressar essas duas propriedades básicas desses vetores que, como nós dissemos, poderiam ser utilizados como uma base para o espaço dos estados quânticos desse sistema. Essa base, nós diríamos que é uma base ortonormal, né? Porque ela é dada por um conjunto ortonormal de vetores e, sendo uma base, qualquer vetor desse espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores de base. É também muito útil escrever o produto escalar entre dois vetores, φ e ψ, em termos das componentes desses dois vetores na base, por exemplo, A1, A2. Suponhamos que as componentes de ψ sejam C1 e C2 e as de φ sejam D1 e D2. Nesse caso, as propriedades do produto escalar que nós acabamos de discutir levam facilmente ao seguinte resultado. O produto escalar de φ por ψ é igual à soma sobre todas as possíveis combinações dos índices I e J, há 4 dessas combinações nesse somatório, de o complexo conjugado da componente DI, do vetor φ, vezes a componente CJ, do vetor ψ, vezes o produto escalar de AI por AJ. Notem que há 4 parcelas nessa soma, correspondentes aos pares 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. E com o resultado que nós acabamos de discutir, em que esse produto escalar aqui era representado pelo delta de Kronecker, esta soma ganha este formato. Lembrem que o delta de Kronecker é uma quantidade que só não é zero quando o índice I for igual ao índice J. Ou seja, das 4 possibilidades de índices nessa soma, apenas 2 sobrevivem. Apenas aquelas em que I é igual a J contribuem para a soma. Os outros 2 termos em que I é diferente de J, 1, 2 e 2, 1, dão contribuição zero para esta soma, porque delta IJ é zero. Quando I é igual a J, delta IJ é igual a 1, nós podemos esquecer que ele existe, mas não podemos esquecer que esses 2 índices passam a ser iguais. Ou seja, dos 4 termos que eu tinha, eu tenho agora apenas 1, 1 e 2, 2 sendo somados, o que resulta nessa expressão cá embaixo. Ou seja, o produto escalar de φ por ψ pode ser calculado da seguinte forma. Eu multiplico o complexo conjugado de D1 por C1, depois o complexo conjugado de D2 por C2 e somo os 2 números resultantes. Isso dá o produto escalar. Notem o quanto isto é parecido com uma das formas de se calcular o produto escalar dos vetores usuais, digamos assim, né? Lá nós simplesmente multiplicamos componente a componente e depois somamos os resultados. Aqui há uma diferença marcante. O produto tem que ser entre o complexo conjugado da componente do primeiro vetor vezes o valor inalterado da componente do segundo. Essa diferença, é claro, aparece devido ao fato de termos introduzido aquela não comutatividade do produto escalar, né? Ele se transforma em seu conjugado complexo quando trocamos a ordem dos vetores no produto. É isso que nos impede de fazer o cálculo da maneira usual.
que não teria complexo conjugado. Isso também pode ser visto do início da nossa demonstração desse resultado. O D estrela aparece aqui porque ele saiu de dentro de um vetor que estava do lado esquerdo do produto escalar. O C não aparece conjugado porque saiu de um vetor que estava do lado direito desse produto. Essa é a origem desses complexos conjugados que estão aqui. Mas apesar dessa diferença, é importante lembrar o quanto ela ainda assim se parece com um resultado que nos é bastante familiar. Utilizando esse resultado para o produto escalar, em termos das componentes, nós podemos também escrever a norma de um vetor em termos de suas componentes. Lembrem que o produto escalar de um vetor por ele mesmo será a norma desse vetor ao quadrado. Mas o produto escalar de um vetor por ele mesmo, pelo que nós acabamos de ver, pode ser escrito dessa maneira. C é igual a D nesse caso, então eu teria C estrela vezes C estrela em todos os termos dessa soma. Mas C estrela vezes C nada mais é do que o módulo ao quadrado do número complexo C. De modo que C1 estrela vezes C1 é o módulo de C1 ao quadrado, C2 estrela C2 é o módulo de C2 ao quadrado, de maneira que o produto escalar de psi por psi, no fundo por um resultado que nós já tínhamos, pode ser escrito como C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Melhor dizendo, o módulo de C1 ao quadrado mais o módulo de C2 ao quadrado. Note que módulo aqui refere-se ao módulo do número complexo e não ao módulo do vetor. Para evitar esse tipo de confusão é que nós sempre vamos falar da norma do vetor. Bom, como a norma do vetor psi é a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo, a norma de psi então é dada por esta fórmula aqui. Que lembra muito o resultado também familiar para a norma de um vetor usual. Seria o quadrado de uma componente mais o quadrado da outra componente. No caso desses vetores mais familiares, a gente não precisa colocar o módulo dele antes de tirar o quadrado, porque seja a componente positiva, seja negativa, o quadrado será sempre um número positivo. Aqui não, o quadrado de um número complexo vai ser outro número complexo. No fundo, é por isso que aparece esse módulo. O módulo será sempre um número real. Também é por isso que nós fomos obrigados a mudar um pouco a definição de produto escalar, fazendo aparecer esses complexos conjugados de um dos lados. É o que faz com que seja possível definir a norma como um número real. Ao contrário, eu teria aqui C estrela C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, que poderiam ser números complexos, cuja raiz quadrada também seria possivelmente um número complexo, o que daria uma parte imaginária à norma, coisa que não seria muito bom quando tentamos interpretar esta norma como o tamanho do vetor. Finalmente, podemos usar o produto escalar para escrever as componentes de um vetor de uma forma que é muito útil na mecânica quântica. Imagine um vetor psi que na base A1, A2 tem componentes C1, C2. Fazendo o produto escalar de psi por um desses dois vetores da base, eu chamei de AI, onde I pode ser ou 1 ou 2, nós temos que esse produto escalar, como envolve deste lado, do lado direito, o vetor psi, que é uma soma de dois vetores, eu posso abrir esse produto escalar na soma de dois termos, posso retirar
a componente C de dentro desse produto escalar, como ela está do lado direito, ela sai sem nenhuma conjugação complexa. E eu posso lembrar que o produto escalar de AI por AJ é o delta de Kronecker, uma quantidade que é zero, a não ser que o índice I seja igual ao índice J. Isso reduz a soma a um único termo, em que o índice J é igual ao I tomado aqui no início. Em outras palavras, resta nesta soma apenas C índice I. Rearrumando isso aqui, nós temos finalmente que CI, a componente do vetor psi na direção AI, é o produto escalar de AI por psi. Esse é um resultado que, repito, é muito importante, muito usado, mas também é muito familiar. Com os vetores usuais, nós temos algo praticamente idêntico. A componente de um vetor ao longo de um certo eixo é o produto escalar desse vetor com um vetor unitário colocado no eixo. É exatamente isso que está escrito nesse resultado final aqui. Com isso, nós terminamos nossa discussão do primeiro princípio básico da mecânica quântica, o princípio da superposição, e do elemento matemático essencial para a própria formulação desse princípio, o conceito de vetor de estado. No próximo vídeo, nós veremos outro princípio da mecânica quântica, a regra de Born, que nos permitirá relacionar o vetor de estado a resultados de experimentos, a observações empíricas.